Olá, eu sou a Nássara e hoje estamos aqui para mais um episódio do IPOGcast Rondônia, para falar sobre o que o mercado realmente valoriza e o que ninguém te conta sobre carreira. Às vezes, a profissão muda, não porque o mercado mudou, mas porque a vida muda a forma como a gente enxerga o mundo. E quando experiências pessoais atravessam a nossa trajetória, muitas vezes elas também transformam a forma como trabalhamos, criamos e enxergamos o propósito no que fazemos. E para falar sobre isso, hoje estamos com uma convidada muito especial. A Viviane, arquiteta, especialista pelo IPOG, mãe do Noah e da Yasmin, e de uma forma muito sensível passou a enxergar a arquitetura além da estética, entendendo o impacto que os espaços podem ter na vida, no acolhimento e no desenvolvimento das pessoas. Então fica com a gente porque talvez a arquitetura nunca tenha sido sobre construir espaços, mas sobre como as pessoas se sentem dentro deles. Então seja muito bem-vinda, Vivi. Obrigada por ter aceitado o convite de estar com a gente aqui hoje. Mas antes de a gente conversar sobre o tema que a gente se propôs, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Olá, é um prazer estar aqui. Eu sou Viviane Rodrigues, eu sou arquiteta, design de interiores, mas acima de tudo eu sou mãe da Yasmin, mãe do Noah, de 10 anos, que teve o diagnóstico de apraxia de falar na infância, e vai ser um prazer aqui conversar com você. Então apresentações feitas, né? Vamos ao que interessa. Vivi, conta pra gente um pouco de em que momento você percebeu que a sua jornada como mãe, ela passou a mudar um pouquinho de como você encarava a sua profissão. Bom, eu tenho alguns anos de formação de arquitetura e eu sempre trabalhei como funcionária pública. E às vezes eu fazia algum projeto externo e eu sentia assim incomodada. Eu vou escolher um tapete, um puff. Isso me incomodava um pouco. Mas aí, depois que eu fui mãe, depois que teve o diagnóstico do meu filho, eu fui entendendo da importância dos ambientes internos, em como influencia no comportamento infantil, principalmente. E a gente passou uma temporada em São Paulo e quando eu cheguei lá, eu fiquei com medo do mercado de trabalho. Porque eu sempre fui funcionária pública lá, eu teria que procurar um emprego. E aí eu pensei, como que eu vou conseguir um emprego sendo formada no interior do Mato Grosso, a minha experiência em Rondônia. Aí eu fui fazer uma pós-graduação na Belas Artes, em São Paulo, que eu pensei, é uma faculdade conceituada, então vai ser mais fácil eu entrar no mercado de trabalho. E foi estudando design de interiores, que era algo assim que eu nunca pensava que eu ia fazer, porque justamente me incomodava essa questão de ficar escolhendo, ir numa loja, nossa, esse tapete aqui é caríssimo e tal. Isso me incomodava um pouco. Mas aí eu fui porque eu estava passando também por um processo de depressão. E aí eu fui fazer a pós-graduação pensando nisso. Eu preciso ocupar a minha cabeça com alguma coisa que não seja o diagnóstico do meu filho. A Yasmin também era bebezinha e a gente estava na pandemia. Então, Um combo, né? a cabeça pirando. Eu tinha recém recebido o diagnóstico, a gente tinha recém mudado, então eu estava bem depressiva. E aí eu pensei, eu vou fazer design de interiores porque você vai usar muito a criatividade. Eu vou estar ali projetando e vou ocupar minha mente. E aí, nesse processo, eu vivendo a pandemia com as crianças pequenas em casa, o Noah tinha 4 anos, a Yasmin tinha 2 anos, a gente foi mudando o nosso ambiente para se ajustar a tudo aquilo. Então, comprei uma prateleira para a gente colocar lá, fazer um ambiente preparado, igual Montessori fala, a metodologia, e ajustei tudo lá e eu fui vendo que estava ajudando as crianças, principalmente porque o Noah teve que parar as terapias nesse período de pandemia. E a preocupação de toda mãe meu filho vai regredir. E aí eu pensava, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para ajudar ele a pelo menos não estagnar. E aí eu fui fazendo as atividades, como eu falei, ajustando o ambiente e vendo que aquilo estava ajudando realmente ele a desenvolver. Então, nesse processo que a gente estava trancado em casa, algumas palavrinhas foram surgindo que não surgiam antes. E eu, simultaneamente, fazendo a pós-graduação de design de interiores. E eu fui identificando que eu poderia nichar para essa área de arquitetura infantil, projetar ambientes pensando justamente no desenvolvimento infantil, não somente um ambiente lindo, colorido, como a gente vê por aí, mas que tivesse uma função, uma finalidade que contribuísse.
E também, simultâneo, eu estava estudando muito sobre neurodesenvolvimento infantil para entender como meus filhos estavam se desenvolvendo, né? Principalmente o Noah, que tem um diagnóstico. E eu fui me apaixonando pelo assunto. Me apaixonando, até antes de fazer a pós-graduação, eu pensei em fazer uma outra faculdade de psicologia, medicina até eu pensei, mas eu pensei, não, eu acho que eu consigo aplicar isso na arquitetura, que é a minha formação. Eu já sou mãe de 2, né? Já tenho muita coisa para a cabeça, fazer uma outra faculdade agora. E foi muito importante isso. Hoje eu vejo que eu tenho muito a contribuir com os ambientes, com esse nicho que eu optei, com as especializações que eu fiz. Eu procurei também muitas especializações na área da saúde. Por mais que eu seja arquiteta, eu fiz cursos sobre transtornos do neurodesenvolvimento para ajudar o Noah e também para agregar o meu conhecimento na arquitetura e ajudar as crianças a se desenvolverem através do ambiente, analisando as crianças dentro do ambiente, os profissionais que trabalham ali, né? Que é importante também falar que 8, 9 anos de jornada visitando clínicas infantis. Então, tinha dia que eu chegava na clínica, a Yasmin era pequena, eu não tinha dormido bem à noite, e eu queria uma poltrona confortável para eu sentar, descansar um pouquinho, dormir um pouquinho. Você é mãe de 3, você sabe, né, como que é. E às vezes a poltrona não era confortável. Gente, o profissional, ele atende só esse tipo de mãe. E eu tinha acabado de receber o diagnóstico, tinha momento que eu tava naquela sala de espera querendo chorar. E aí eu saía, assim, na frente tinha uma pracinha, eu sentava lá no banco, chorava, e eu pensava, poxa, o ambiente poderia ser adaptado para acolher também as famílias, as crianças. Eu chegava, eu tinha prateleiras cheias de quinas, de pontas, e o Noah, ele desregulava. Como toda criança que tem algum transtorno, desregula, e eles ficam um pouco agitados, né? Agitados, sem noção do espaço, né? Que a gente tem até o sistema proprioceptivo que dá essa visão do espaço, e ele tinha essa dificuldade, e o sistema vestibular, e aí as clínicas cheias de quinas, de ponta, com crianças que se desregulam, que pode acontecer um acidente. E eu fui pensando também na segurança, na importância de ter móveis seguros, um ambiente seguro para a criança ficar. Sem contar que a neuroarquitetura, se você vê, o nosso cérebro já identifica como perigo uma quina, um elemento pontiagudo. Então eu fui estudando muito sobre isso. O meu TCC no design de interiores foi justamente adaptar um apartamento. Tudo que eu vivi na pandemia com meus filhos em casa, eu projetei num apartamento com um espaço preparado para a criança trabalhar as atividades, para família se conectar. Porque também não adianta a gente ter somente um ambiente lindo, maravilhoso, preparado, se o pai não senta no chão para fazer atividade com a criança, para brincar com a criança. E eu fui entendendo também a importância da conexão da família. Porque na pandemia, novamente, eu, graças a Deus, tive a possibilidade de estar bem acompanhando meus filhos. E muitos pais não tiveram, que trabalhavam, tinham outras questões, e eu via o quanto isso foi importante para as crianças. Então, isso também me fez pensar na forma que eu projeto. Pensar num ambiente para a criança, para os pais ali fazerem as atividades com as crianças, e também nos projetos de clínica, os terapeutas também criarem vínculos com a criança. E isso que você traz, em resumo, Vivi, é muito difícil a gente desconectar a vida profissional da pessoal, né? Sim. Porque, querendo ou não, a nossa vida profissional, ou a nossa vida pessoal, ela se torna repertório para a nossa vida profissional. E isso também faz sentido para mim, no sentido, como você mesmo falou, né? Eu sou mãe de 3. E até quando eu estava fazendo o TCC da minha primeira pós-graduação no IPOG, eu estava com uma Malu pequenininha e passei a estudar a Maria Montessori.
né? Para ver como é que os quartos infantis, por que era daquele jeito, o que eu buscava para ela. E justamente, né, mais uma vez, a vida pessoal influenciando, né, o olhar da vida profissional. E só para complementar, explicar também para o pessoal que está assistindo, né, o que é a apraxia da fala, que é o diagnóstico do Noah, não é isso? Sim. Então, a apraxia de fala é um diagnóstico um pouco raro, acomete cerca de 1 a 2 crianças a cada 1000, então não é uma proporção como o autismo, que é 1 para 33, e é um distúrbio motor de fala, na qual a criança ela quer falar, ela sabe tudo que ela quer falar na cabeça dela, no cérebro dela, mas o cérebro não consegue mandar os movimentos para o músculo mexer, a boca se movimentar para ele conseguir falar. Então, o Noah, ele é uma criança que não nasceu sabendo falar. A gente nasce sabendo, com os estímulos certos, a gente consegue desenvolver. Você não ficou lá no seu filho, meu filho, ó, para andar é um pezinho aqui, um pezinho ali. Não, eles sabem, a gente só estimula. E a mesma coisa com a fala. As crianças, elas veem, né, o neurônio espelho e aprendem através de ver as pessoas falando. E com ele não foi assim. Então a fono teve que ensinar todos os fonemas para ele, com movimentos, ó, o movimento da letra E, assim, é o método prompt, e foi ensinando para ele poder conseguir falar, porque até os 3 anos ele não falava praticamente nada. Aí com 5 anos ele começou a evoluir a fala, e a gente ficou bem desesperado, né? Porque imagina, quando você tem um filho, quando você está grávida, quando você sonha em ter um filho, você nunca sonha que ele venha com uma dificuldade. Você sempre pensa, eu espero que venha saudável, né? Você às vezes não se preocupa nem, quero que pareça comigo. Tem alguns pais que têm, né? Isso, mas você pensa, o principal é ter saúde. Sim. E aí, quando a gente teve o diagnóstico, eu nunca tinha ouvido falar de apraxia. Eu também ouvi falar depois de com ele mesmo. E eu acho que eu nunca teria escutado sobre isso se meu filho não tivesse esse diagnóstico. Inclusive, Vivi, eu passei a entender um pouco sobre a apraxia da fala acompanhando você, né? E assim, em que momento você despertou para ressignificar a sua profissão, né, baseada na sua experiência pessoal, e seguir nichada para essa área? Bom, nós tivemos uma experiência com o Noah lá em uma escola Montessori, em São Paulo, e foi muito importante para eu entender como um ambiente preparado, ele influenciava no aprendizado da criança, no desenvolvimento. E eu comecei a observar aquela sala de aula. E é importante também falar que esse nicho não surgiu, assim, somente pelo transtorno do meu filho. Quando eu era criança, eu não sonhava em ser arquitetura. Acho que eu nem sabia o que era arquitetura. Eu fui definir justamente próximo do vestibular que eu queria fazer arquitetura. Eu sempre pensava em ser professora. Eu entendia que eu queria trabalhar com crianças. Então, eu acho que isso realmente foi o que me despertou. Buscar dentro de mim quais as minhas aptidões para eu seguir num nicho. E hoje eu vejo a importância de você ter um nicho. Eu já tive clientes que tinham filhas, que tinham parentes, amigos, que eram arquitetos, mas eles falaram, Viviane, eu quero que você faça o projeto, porque você tem a formação adequada, você tem o conhecimento adequado. Eles são arquitetos generalistas, e você não, você está trabalhando aqui, a gente vê os seus projetos e entende, nós somos profissionais da área da saúde, e a gente vê muito fundamento em tudo que você explica. Então hoje, eu acho que é muito importante, nós profissionais, identificarmos uma área e nichar, e principalmente consumir essa área, estudar bastante, viver aquilo que você vai projetar. E até como você falou antes, né, Vivi, a respeito do seu incômodo na área de design de interiores, né, de escolher um tapete, um móvel, sem um objetivo específico, assim, apenas assim por estética. E para mim isso faz todo sentido, porque a arquitetura é muito mais do que a construção, do que estética, né? Ela trata muito sobre o acolhimento, sobre o comportamento, sobre os seres, as pessoas que vão usar aquele lugar. E hoje tem muito se falado sobre neuroarquitetura. Eu acredito que você aplica bastante, né, nos seus projetos. É algo que, desde sempre, o profissional tenta, né, aplicar, a questão também, né,
das questões acústicas, lumínicas e tudo, mas que hoje tem uma ênfase muito forte baseada em evidências científicas, né? No funcionamento da mente, como o ser humano se comporta. Então, é muito mais do que... A discussão que eu penso, ela é muito mais do que arquitetura mesmo, mas sim sobre o impacto que os ambientes causam nas pessoas. E sabe por que não fazia sentido para mim escolher um tapete, um puff? É porque eu não entendia realmente a necessidade. A partir do momento que eu comecei a viver os ambientes, eu fui vendo a importância daquele tapete, que é para a criança também estimular o processamento sensorial, para ela não ficar no chão frio. Lá em São Paulo era frio, então é importante também para a gente proteger essa criança. Também tem a questão acústica, o tapete também ajuda na acústica, e a acústica é um dos principais itens que incomodam a criança que tem um transtorno. Uhum. Então é porque não é contra o tapete, né? Não, nada contra o tapete. É exatamente quando você não sabe o significado, o porquê colocar, não colocar por colocar. Exatamente. Então, é importante a gente falar que tudo que a gente projeta é pensando na base científica. Por exemplo, a gente falou de Maria Montessori. Ela foi uma psiquiatra italiana e foi uma das primeiras médicas mulheres a se formar na Itália. Só que isso não era bem visto. Então, como castigo, colocaram ela para cuidar de crianças com transtornos. E foi aí que ela desenvolveu o método Montessori. Diferente do que todo mundo projeta por aí, eu já fiz, inclusive, quarto Montessori. Ela não fez o quarto Montessori. Na verdade, ela criou uma metodologia de ensino. E que a autonomia era o foco principal. E ela viu que aquelas crianças com transtornos estavam desenvolvendo o aprendizado. E aí ela falou a seguinte frase: se isso aqui é bom para uma criança com transtornos, imagina o que pode fazer para uma criança que não tem dificuldades em um ambiente de estudos. E foi aí que o método Montessori foi tomando forma. E quando a gente projeta ambientes, pensando na neuroarquitetura, eu principalmente, eu não estou pensando somente na criança com transtornos. A gente pensa como um todo, porque as formas, o conforto visual também vai ajudar quem não tem dificuldade. E hoje quem não tem dificuldade, né? Verdade. Cada um com o seu normal. E hoje a gente também tem visto muitos adultos identificando o diagnóstico. Então, se a gente projeta como um desenho universal, vamos dizer assim, para trazer benefícios para a saúde dos usuários, eu acho que é muito importante. Então, Vivi, o que você está querendo dizer é que essa arquitetura voltada, vamos dizer assim, para as pessoas que têm algum tipo de transtorno, ela é universal? Sim, com certeza. Porque quando a gente vai analisar a nossa origem, o nosso habitat natural, qual é? A natureza. Então, quando a gente pensa em cores, na natureza a gente tem cores fortes, mas elas se combinam. Então, quando a gente pensa nessas diretrizes para alinhar esse ambiente para crianças com transtornos, a gente está beneficiando a todos, porque a gente está utilizando uma arquitetura universal, aquela que impacta não somente aquela criança, mas todos os seres humanos em geral. Perfeito, faz muito sentido isso mesmo, Vivi. Então, muito obrigada, Vivi, pela sua presença aqui com a gente. Foi uma conversa muito... que mistura, né, o pessoal com o profissional, e eu acho que isso que é relevante mesmo. E deixa também pra gente as suas redes, né, quem quiser contratar ela para fazer projeto em sua clínica e tudo, né? Sim, sim. Bom, vocês podem me encontrar lá no @viviane.arq, é o Instagram, e também podem me encontrar no IA Arquitetura Infantil. Perfeito. Então, obrigada, Vivi. Obrigada pela oportunidade. Pauzinho aqui. Pleasure's important me.